Meu nome é Claudivan, moro no Croatá, distrito de Feiticeiro. Trabalho com estrutura de madeira. Foi a primeira coisa que eu fiz de madeira foi uma máquina. Uma máquina de fazer rodagem. Passou uma vez lá em frente à minha casa. Aí com um pedaço eu peguei a madeira e fui fazer. Aí daí pra cá, as coisas que eu vejo, que a pessoa me encomenda, mandando a foto, aí vai eu faço. E ia fazendo coisa de cabeça, às vezes quando eu via nos cantos, assim que eu passava, assim que via as coisas, chegava em casa, aí ia fazer. Dava aquela vontade de fazer, aí começava a trabalhar, ia guardando e ia fazendo aos poucos, porque o meu tempo era pouco, que eu trabalho mais à noite, eu trabalho na roça. O material que eu uso é foice, serra, lixa e esse estilete aqui. É o único material que eu uso. Porque esse daqui eu faço o acabamento com eles, esse daqui, a foice é para cortar o mais grosso, né? E isso aqui é para fazer os acabamentos. Os detalhes que tem eu faço com isso. Assim, o negócio meu é esse ferrinho aqui, a foice e a serra só. O material que eu conheço para esse meu trabalho assim. Que eu não saio assim para trabalhar fora nos outros cantos. Só aqui em casa, que eu acho coisa, no mato, chego em casa vou fazer. Não acho assim, dificuldade assim. Como eu tenho meu estileto, é muita coisa para mim. Ah, é porque eu tenho uns poucos agora, mas de primeira que era difícil encontrar eles, esse estilete assim. Eu achava ruim, porque às vezes quando eu perdia, eu achava melhor perder R$ 50 do que meu estilete, né? Se era de eu perder ele, eu achava melhor perder um dinheiro. Porque todo pedacinho de pau que eu pego, eu começo a trabalhar. Eu indo a pé, quando eu vou trabalhar, deixo minha moto, pronto. Até chegar na roça. Depois que eu chego na roça, guardo ele e vou trabalhar no que eu tenho que fazer. Mas quando eu já venho da roça, já tiro ele do bornal e venho trabalhar na mesma pecinha que eu. Isso aí, essa pedacinho de pau eu achei, ó, lá na. Achei lá, no braço da porta de uma tábua de uma porta. Aí eu peguei e comecei a cortar, vim trabalhando nele, aí ontem de noite até ontem de noite estava trabalhando, daqui de cabeça mesmo, isso daqui. Aí eu não falei detalhe, tipo uma santa, mas eu não sei nem que santa é. E isso aqui é para ser uma criança, né? Mas eu não sei nem que santa é, mas aí eu vem na cabeça e eu vou cortando, fazendo. Aí até que termine de dar o acabamento. Vendo as ideias, vem, aí eu faço. A madeira que eu uso, uma peça dessa aqui, é emburana. As peças aqui eu faço de emburana. Às vezes com maru, é a madeira que eu uso para fazer essas coisas. Sendo essas peças. Por exemplo, sendo assim, de umas estaltas. Agora sendo assim também, é até tábua, mas é da mesma madeira. Emburana também. Nem essa, vem emburana. Agora sendo pequena assim, é pereira. Que é uma madeira mais forte. Quando eu vou para a roça, que eu vejo umas coisas da natureza que eu acho bonito, aí quando eu chego em casa eu vou fazer uma caça, qualquer bicho que eu acho bonito assim, aí eu vou fazer. Ó. Uma borboleta sentada numa flor, os passarinhos, por exemplo, aqui ó, essa daqui, ó, a borboleta sentada na flor, aonde eu passo, aí ó, aqui o formigueiro, os peba e as formigas, né? Meio-dia mesmo, quando eu vou da roça, assim que eu chego, que eu vejo, já vou logo no terreiro, caçar uma madeira que acho que dá certo e começa a trabalhar, a fazer. Esse pé de pau aqui, ó. É um nó que esse pé de pau dá. E não é uma coisa que o cabo acha bonito mesmo, é porque, olha, ele começa vindo assim, aí fala, deu foi um nó aqui, ó. Esse outro ficou atravessado no meio. Ele deu foi um nó. Tô aqui, ó. Aí vem sair a ponta. Aí isso aqui é solto dentro. Aí eu fui, cortei, trouxe, descasquei e guardei aí. Porque às vezes aqui dá pra fazer um desenho, como se fosse um bicho matando o outro, né? Aqui, ó. Tipo sufocado. Aí aqui dá pra fazer a cabeça de um bicho. Aí quanto mais difícil a peça, que tem muito detalhe. Eu gosto de fazer essa que tem muito detalhe. Quando a pessoa manda por foto, aí pergunta se dá para fazer. Aí, por exemplo, ó, nesse aqui. Essa daqui eu vi uma vez num livro. Era uma índia.
Porque eu tinha vernizado. Aqui tem essas mesmas flores aqui, sentado na pedra. Agora esses pés de pau não, já foi eu que criei mesmo de cabeça. Mas tinha sentado na pedra, debaixo do pé de pau. A dificuldade é o material. Faço às vezes de porta. Aí quando tem uma casa velha eu vou bater lá. Eu digo assim, ali tem as portas de emburana. Aí às vezes eu vou, acho, amarro na grupo da moto e trago. Eu digo, o dono não vai precisar, que ele vai querer essas tábuas velhas. E essas tábuas velhas para mim já serve. Aí eu pego e levo para casa. Guardo, aqui é cheio de pedaços de tábua de emburana. Eu trago os pedaços onde eu acho dessas portas velhas, eu trago para casa e vou fazendo as coisas. Esse aqui é um escorpião feito de chifre. Eu achei o chifre do gado. O chifre branco, eu achei para dar uma cor de uma lacraia. Aí eu peguei e fiz essa medalha no meu cordão. Meu nome é Francisco Rodrigues de Oliveira, vulgo Chico Trepinha, muito conhecido aqui na cidade de Jaguaribe, sabe? Desde criança que moro em Jaguaribe, há 10 anos, né? Ou desde 10 anos. Fui barbeiro, relojoeiro, aí me meti também a fazer desenho, mas também, pronto, foi o final da picada, né? Hoje não faço mais nada, não. Meus fregueses, às vezes, eu fazia, colocava a fotinha dele no espelho, né? Que é desconhecido, um amigo conhecido, né? Aí quando ele sempre fazia aqui, ó. Aí se viu só de brincadeira, né? Fulano tá lá no espelho. Aí eu dizia, ele é procurado. Aí eu não achava bom, procurado por quem? Era só uma brincadeira mesmo. Eu nunca tive aula de desenho, não. Depois eu peguei uma noçãozinha, quer dizer, eu pegava uma registrazinha aqui de desenho, mas não era tipo professor ensinando, não. Aí eu achei que podia fazer aquilo ali. E podia destacar também assim, mas como hobby, para se destacar como artista não, que eu nunca fui artista não. Artista não. Artista não fazia o rascunho, aí não parecia, mas aí tentava outra vez ou outra, aí até que acho que tá bom. Tem um senhor aqui que morava aqui, nós chamamos de doutor, né? Aí eu resolvi desenhar ele. Aí já tinha um bocado de já feito, já, aí eu botei ele num cantinho. Aí ele viu e aí não gostou não, rapaz, pode tirar, rapaz, eu não sou palhaço não. Eu digo, não, rapaz, é uma brincadeira. Não, mas eu não gosto não, sei o quê. Aí foi, saiu, né? Quando ele voltou com um pedaço de carvão, aí passou, tudo, pronto. Eu sei que você não gosta, não. Outra vez um senhor também disse, se você fizer isso aqui, eu venho com facão, quero tudo ir com facão, isso aqui, tudo isso, bagaço, tudo. Aí pronto, você não vai tá fora, não, para brigar aqui não. Aqui é só para os amigos, só para os conhecidos meus. Pepito eu fiz ali, gostei do desenho dele, está lá, ele também. Ele achou assim, não sou feio assim não, Chico. Eu digo, não, mas deixa aqui, ele ficou lá, esse eu gostei dele, de Pepita, velho. Ele se destacava dos outros porque ele tinha um colete da Ipioca, né? Da bebida Ipioca. Aí eu não devia Pepita, era com aquela blusão e nas costas de Ipioca, né? Esse tal do computador, essas coisas, né? Que hoje tem muita facilidade. Primeiro não tinha não, né? Eu não ia fazer foto de ninguém olhando para a cara dele, não. Eu já conhecia ele, às vezes em casa me fazia, me lembrava dele. Aí fazia em casa, né? Em casa eu me lembrava de você e fazia você. Né? Porque tem uma mistura de comicidade pelo meio, é cômico, né? Tem a foto, tem... Assim como você conheceu a Aureliana, viu aquele cachaceiro? Eu fiz ele também. Aí botei, em vez de ser a Aureliana, eu botei a Aurelicana, né? Uns para disfarçar, aí dizia, né? Não sou eu não. Ele sabia que era ele. Mas para não dizer que era ele, Pepita foi um dos tais. Nossa, eu não sou feio assim não. Eu só não é Pepita. Todo mundo já disse que eu sei. É demais. Ele só veio lá com miando feito gato, Só entrava miando como gato. Não, eu vou deixar você botar um gato nos seus peitos. Não, ele andava miando como gato. Onde ele chegava, era miando como gato. Era conhecido ali naquele trecho ali.
coisa mais de improviso. Meus desenhos não são bem feitos, não. Eu me destaquei mais na figura humana, sabe assim? Outras coisas, paisagem, essas coisas não. Eu tenho um bocado de desenho aqui, coisa feita aqui ainda. Papel, eu tenho muito aqui ainda. Muitas pessoas aí no vexame de ficar esperando o sol. Aí eles vai ficar olhando essas caretas aí. Aí os cabelos acharam. Saí tudo achando tudo, que era tudo conhecido, conhecia quase todo mundo. Aí pronto, aí vamos lá para baixo, eu chego lá dos desenhos, chego dos desenhos. Aí eu chego na parede, tá cheio de. Eu repeti, porque era completo. Depois eu tirei e fiquei ainda. Não tinha cadeira, chegavam 4, 5 pessoas, tudo em pé, vão olhando homenagem dos desenhos aí. Muitas pessoas passaram despercebidas. E aqui tem desenho aí, chega esse cara aí. Olha aqui, aí fulano, aqui fulano. Isso aqui é fulano e tal, né? Isso é ele mesmo. Né? Como eu, como barbeiro, fazia pequenininho, botar no canto do espelho, né? Quer ver o freguês tirando uma barba, quer ver ele estava sempre olhando, assim, quando chegava nele, eu notava logo ele. Rapaz, já estou aí, Chico. Eu sou Osmar Negreiros, sou artista plástico. Eu nasci aqui, basicamente na cidade de Jaguaribe, na verdade fica a alguns quilômetros de Jaguaribe, no sítio Malhada do Boi, mas vim para cá com 2 anos de idade. Eu trabalho hoje trabalho com charges, né? Meu trabalho hoje artístico está voltado para as charges, mas para o desenho mesmo. Mas eu trabalhei durante muitos anos com pintura, durante toda a minha trajetória artística, eu trabalhei com pinturas em telas, escultura, trabalhei com alto relevo, né? Inclusive alguns trabalhos meus ainda estão por aí, pinturas a frescos em paredes. E eu lembro que entre 6, 7 anos de idade, eu já manifestava, né, essas habilidades artísticas. Naquela época, nós vivíamos uma situação muito difícil financeiramente e nós não tínhamos a liberdade, né, não tínhamos a condição de usar o papel para desenhar. Então, em que a gente fazia? Eu pegava carvão e pegava essa folha que tinha, esse papel que tinha dentro da carteira de cigarro, dentro tinha uma carteira, da carteira tinha um papel branco. Eu tirava esse papel branco e lá eu desenhava com carvão. Então eu lembro dessa infância. Eu estudei na Capelinha na época, que era onde hoje é o Centro Pastoral, que era bem próximo da minha casa, né, com a professora Dudu. E eu lembro que eu era muito chamado a atenção porque, em vez de eu estar fazendo as tarefas, eu estava desenhando, aproveitando aquela folha. Então eu lembro dessa infância, esse momento que eu acho que a arte aparece na minha vida, são as primeiras lembranças. Os conhecimentos que eu fui adquirindo no campo da arte foi através da observação, da percepção, encontrando referências onde eu podia encontrar, seja num livro com ilustrações, seja num outro trabalho de outro artista. Sempre que havia oportunidade, eu buscava fazer um curso. Eu lembro que fiz um curso no Senac, né, muitos anos atrás, quando aprendi a lidar com a área de serigrafia, né, que era algo que me encantava, porque eu queria fazer desenhos e impressões em larga escala. Hoje eu percebo que nós temos aí na nossa mão uma ferramenta fantástica, né, que é a tecnologia digital. Você pode ir no YouTube e pesquisar o que você quiser. Qualquer coisa que você quiser saber hoje, você consegue ter uma referência no YouTube. Nós estamos falando aqui de um período de 1972, 75, por aí. Estamos falando desse período, né? Mais adiante, eu conheceria aos 16 anos uma pessoa que foi a pessoa que me deu, talvez assim, o toque para que eu pudesse despertar como artista, né? E perceber isso, e me deu a oportunidade de conhecer. Ele me apresentou muitas coisas e foi um artista com quem aprendi muito. Diógenes Neto foi um grande artista jaguaribano que nós tivemos
e que essa pessoa me ensinou a ver a arte de uma outra forma. Toda vez que eu precisava criar algo, esse algo surgia geralmente de um start. Assim. De repente eu estava dormindo e acordava com uma ideia. Pronto. E essa ideia precisava ser colocada em prática logo. Então não importava a hora que aparecesse a ideia, eu tinha que ir lá para rabiscar. Então, se estava à noite, madrugada, eu acordava com a ideia. Puxa, surgiu uma ideia, de repente. Aí eu vou lá, pego um papel, rascunho, e se aquela ideia me incomodasse muito, eu não conseguia mais dormir, dava continuidade. E, às vezes, eu passava o dia inteiro trabalhando, né, nessa ideia, nesse projeto. Chegava à noite, eu passava a noite inteira trabalhando, amanhecia o dia trabalhando, cansaço físico vinha assim, mas era algo assim que eu não conseguia largar. O meu sonho de infância era produzir desenhos em quadrinhos, né? E eu consegui realizar esse sonho. Quando realizei a saga do Karatê 1, né, a história do Karatê em quadrinho, então eu uno aí duas grandes paixões, as artes plásticas, né, as artes visuais com as artes marciais. E aí realiza a primeira história de Karatê em quadrinhos do Brasil. Depois eu pude produzir um outro material também que é motivo de muito orgulho para mim, e eu gosto muito dele, que foi durante a pandemia, que é a história em quadrinhos Simon versus SARS-CoV-2, o inimigo invisível, que produzimos em português, espanhol, italiano e inglês. A arte ela tem o lado do glamour, onde todos olham para você e dizem, poxa, que artista que você é, poxa, que trabalho fantástico. Mas você tem o outro lado, que é o lado da desvalorização, né? Às vezes, muitas pessoas valorizam, isso é muito bacana, você olha a pessoa e diz, puxa, esse seu trabalho é fantástico. Mas você percebe às vezes que quando ele precisa ser remunerado e você faz o esforço para aquele trabalho ser o melhor possível, muitas vezes esse melhor que você está dando de si, ele não é observado por quem vai pagar por ele. Eu me chamo Amanda Campos, sou de Jaguaribe, tenho 23 anos e eu trabalho como artista visual. Porém, eu sou um pouco mais voltada para murais e telas. Tudo começou na escola, sempre desenhei muito na escola e dentro da escola eu tive esse incentivo, principalmente no meu ensino médio, lá no Poeta. Todo mundo que você chega, tipo assim, nossa, quando eu era criança eu desenhava isso aí. Aí hoje em dia não faz mais porque deixa. Só que no meu caso eu nunca parei, né? Bom, a altura eu confesso que até hoje eu ainda tenho um pouquinho de medo, né? Mas no decorrer que você vai subindo e descendo, você vai se acostumando com a altura. Mas é necessário em alguns casos, então a gente acaba enfrentando o medo. Porque sempre acontece de algum gaiato mexer, isso sempre acontece. Então sempre é algo que ainda assim é um desafio enfrentar, né? Eu ainda tenho que olhar muito essa questão. Outra coisa que sempre acontecia, duas coisas que ainda acontecem, na verdade, de eu estar fazendo um trabalho e às vezes eu contratar ajudantes, né, homens, para fazer e uma pessoa vai cumprimentar, para elogiar, não me elogia sempre o rapaz. Outra questão que também acontece, as pessoas vêm quando eu estou trabalhando sozinha, perguntam, você é daqui? Por quê? As pessoas nunca conseguem associar uma pessoa que está fazendo um trabalho desse com uma pessoa de Jaguaribe. Sempre, não, essas coisas a gente de fora, não é daqui. E sim, eu sempre gosto de dizer, sim, sou daqui, sou filha de fulano, sei o que aqui no interior também tem isso, né? Bom, eu tenho bastante artistas de referência, principalmente de murais, que não cabe aqui citar, porque realmente são vários. Mas existe um livrozinho que se chama Roube como Artista. Essa frase, ela pode ser interpretada de diversas maneiras, mas a minha é o quê? Que um bom artista, ele sabe esconder as suas referências. Qual a importância de um artista ir ao museu, de ter acesso à arte? Para que a sua cabeça se enche de referências, para quando você for para esse processo criativo, você já ter mais ou menos uma ideia, você se lembra e junta, e acaba escondendo a sua referência e criando algo novo.
No começo eu era um pouco mais acanhada de fazer as minhas coisas na frente das pessoas. Mas como eu trabalho com murais, é impossível uma pessoa não ver, né? Então eu tive que ir me adaptando, eu tive que superar isso. Quando uma pessoa fala sobre como quer uma ideia e desenvolver, eu tenho uma mente muito imaginativa. Então eu vou criando a imagem na minha cabeça e vou tentando botar para o papel ou então para o iPad aquilo que eu visualizei. E sim, sou bastante inquieta. Esqueço de comer, esqueço de beber água, o que é problemático. Não, tem uns que mais do que outros e não dá para negar. É ainda assim um muralismo, porém um muralismo onde eu tenho uma licença criativa. Como assim? Eu posso citar o exemplo do ambiente que nós estamos, o Maria Café. Eu tive um espaço que eu costumo dizer que aqui é meu portfólio. Se uma pessoa quer conhecer meu trabalho, ela pode vir aqui e dar uma olhada. Porque para desenvolver todos os murais daqui, eu tive total liberdade criativa. Tanto esse daqui, que a gente está aqui, eu só rascunhei no papel, não fiz projeto de computador. Eu rascunhei no papel, mostrei para a responsável, ela disse assim, não, Amanda, pode fazer. E foi, entendeu? Então, o que me dá muita satisfação é quando eu tenho um mural e eu tenho a liberdade criativa de fazer. Outra coisa que também surgiu, né, foi a produção dos pratinhos, que eles são desenhos feitos em pratos de barro, justamente para representar um pouco mais da regionalidade, né? E outra questão, para você ter uma obra de arte em casa e também de um valor um pouco mais acessível e que remeta também uma questão sentimental, porque 90% dos pratinhos que eu faço sempre são de fotografias, de momentos felizes, que as pessoas usam dentro de casa, tanto para decoração quanto para lembrança. Eu tinha, sei lá, 17, 18 anos, aí me chamaram para eu desenvolver um desenho, que eu não fazia nem muita ideia do que seria. Aí a pessoa me falou a ideia e eu fui colocando os elementos que representassem toda essa historinha. E muitas pessoas acham que fui eu que pintei, mas não foi. O desenho é meu, mas quem pintou foi outro artista, que é o mural do Eleva. E ali foi um abridor de portas para mim, porque as pessoas viram, realmente ele é muito grande, muito colorido, e a partir dali as pessoas foram começando a chamar para eu fazer vários trabalhos, então me abriu muitas portas que eu não tinha noção de verdade do que seria. Eu acho que pelo fato de ser mulher, eu já escutei de algumas pessoas que disseram que a arte para mulher combina mais porque mulher sensível. Eu achei um pouco sexista, né, nesse sentido, mas eu já ouvi isso de pessoas, infelizmente. Mas eu não acho que isso faz tanto sentido. Pelo fato de ser mulher, nem tanto, né? Porque quando se trata de telas, pratinhos, tudo bem. Agora mural não, mural é um pouco mais braçal, né? Então já não se encaixa tanto. Mas o desafio na arte mesmo foi por ser uma pessoa de interior e eu não ter referências perto. Tipo, será que as pessoas iriam comprar e consumir isso? Entendeu? Então tudo isso foi um desafio dentro da arte. Como precificar, como mostrar o trabalho, como viver disso. Acredito que o meu maior sonho mesmo é mais a questão da valorização artística, mas como? Trazendo oficinas, lugares criativos para Jaguaribe e principalmente o não apagamento da história do lugar. Quando eu comecei a estudar, como eu comecei a ver, caraca, Jaguaribe tem história. E tiveram grandes artistas, tem grandes artistas atualmente, então a junção disso, de um senso de pertencimento, tanto a valorização da história, ao dos artistas locais, as pessoas que fazem cultura e o fazer cultural, esse é o meu sonho, que esse quesito seja valorizado, entendeu? A cultura do lugar, mais do que nunca. Meu nome é Fabrício e eu moro nos Vieiras, distrito de Feiticeiro. E nesse universo das artes visuais, eu tive a oportunidade de experimentar algumas técnicas, como por exemplo a pintura em tela, a pintura digital, a aerografia e ultimamente eu tenho me dedicado mais ao desenho realista, principalmente de retratos. Eu não lembro quando eu despertei para a arte, eu só lembro que desde muito cedo que eu já gostava de desenhar. Mas as coisas só começaram a ficar mais interessantes a partir de 2003, quando
eu tive as primeiras experiências com a pintura em tela. Antes, eu até já fazia alguns trabalhos, já tinha tentado desenhar retratos, mas sem conhecimento de técnicas nem de materiais, os resultados não ficavam assim tão satisfatórios. E eu lembro que quando eu fazia um desenho e ia mostrar para alguém, na esperança que reconhecessem, né, quem eu tinha desenhado, e a pessoa olhava e dizia, eu estou achando parecido com alguém, só não sei com quem, né? E isso era muito frustrante, ao ponto de ter me desmotivado até dizer que aquilo não era para mim. A minha experiência com o desenho realista foi muito interessante, porque quando ele entrou na minha vida, eu estava passando por um momento muito delicado. Final de 2009 para 2010, um certo dia eu estava na Lan House pesquisando qualquer coisa para me distrair e foi aí que eu vi o trabalho de uma artista americana. E eu lembro que a primeira reação que eu tive foi de negar que aquilo fosse um desenho, de tão perfeito que eu achei. Naquele momento parece que todos os problemas deram espaço ao encantamento que eu fiquei. E quando eu aceitei que realmente aquilo era um desenho, me deu uma vontade enorme de entender como funcionava aquela técnica e eu procurei o máximo de informações possíveis no site dela. No dia seguinte, né, eu fui tentar comprar esses materiais que eu tinha visto no site dela. Alguns eu encontrei, outros não tinha ou eram diferentes, mas eu disse, vai servir. Vou me virar com o que eu tenho disponível. E chegando em casa, com esses materiais, muito empolgado, aí veio a pergunta, e agora? O que eu vou desenhar? Foi aí que eu lembrei do filho de uma vizinha, né, uma criança, eu fui lá, tirei a foto dele e comecei o desenho, né, e aquilo foi maravilhoso, mesmo sem eu ter conhecimento da técnica, alguns daqueles materiais eu nunca tinha usado, então era novidade para mim, mas tinha uma coisa muito importante, que era a consciência do nível que o desenho poderia chegar. Antes eu nunca tinha me desafiado a passar dos meus limites porque eu não conhecia aquela técnica, aquele estilo de desenho e eu não sabia que poderia chegar até aquele nível. Terminei o desenho, gostei do resultado. A mãe da criança também gostou, tanto que comprou o desenho e aquilo para mim foi muito motivador. E pelo menos já era reconhecível, né? Só que eu não queria ficar naquele nível só de um desenho reconhecível. Eu queria chegar num nível que causasse a mesma impressão que eu tive quando eu vi aquele trabalho pela primeira vez. E a partir dessa experiência eu continuei praticando e percebendo uma pequena evolução a cada trabalho que eu ia realizando. Houve um tempo em que eu parei, eu não desenhei, mas eu não parei de estudar. Sempre estava buscando trabalhos de outros artistas, referências para que eu pudesse me inspirar. E por volta de 2016, eu voltei a desenhar mais empenhado e de lá para cá eu não parei mais. Eu já vi pessoas, até do meio artístico, falarem que o desenho realista ele não pode ser considerado uma arte, simplesmente por ser uma cópia, né, de uma fotografia. E por também ser amante dessa área, eu entendo que a fotografia foi uma das invenções mais importantes para a humanidade, até porque é através dela a única forma que a gente tem hoje de parar o tempo, né? Mas a gente começa a entender o poder que a arte tem em situações como, por exemplo, é bem comum clientes encomendarem retratos de pessoas que já não estão mais entre nós. E o mais impressionante acontece na hora da entrega. Quando o cliente recebe e olha o desenho pela primeira vez, sempre se emociona. A lágrima desce. E essa mesma emoção ele não sente ao ver a foto que eu usei como referência para fazer o desenho. Então é aí que a gente vê a real diferença da arte. O desenho realista para mim é a junção de toda a importância da fotografia com a sensibilidade e todo o poder que a arte tem. Alguns desenhos meus já ganharam um pouco mais de notoriedade, às vezes por se tratar de retratos de pessoas famosas, mas para mim o que me dá mais satisfação é ver o brilho no olhar do cliente quando recebe um trabalho desses, que olha pela primeira vez e se emociona. Isso para mim é o mais gratificante. Em contrapartida a isso, há algo comum à maioria dos artistas, que é o sentimento de desvalorização da arte.
E isso é reflexo de vários fatores, sejam culturais, econômicos, enfim, há vários fatores que contribuem para isso. E, infelizmente, não depende só da classe artística mudar essa realidade. O poder público pode contribuir para essa mudança, realizando eventos como festivais, exposições, oficinas, enfim. Há muitas formas de, aos poucos, ir mudando essa realidade. Porque quando a arte se torna mais acessível ao conhecimento das pessoas, contribui para a conscientização e valorização tanto da arte quanto do artista. Porque quando um artista vê a sua arte valorizada, isso motiva não só esse artista, como também artistas que estão iniciando, e isso gera um ciclo que beneficia não só quem produz a arte, quanto quem consome.